Muitas vezes eu não estou vendo o todo. Às vezes eu posso só virar a esquina e olhar de outra maneira para poder conseguir enxergar o problema só de uma outra forma. E às vezes eu nem precisava ter mandado o vídeo. Se eu tivesse mandado um áudio ou começado a digitar enquanto eu andava, a minha mensagem não faria muita necessidade. Bom dia! Onde eu quero chegar com tudo isso? Muitas vezes eu quero vender um produto para alguém, ou eu quero apresentar uma ideia para alguém, só que esse alguém não é a pessoa certa, ou não é o momento certo para isso. Como assim? Tem um cara que perdeu um relógio, e aí ele queria um relógio igual, só servia igual. Então esse cara mudou a Europa para os Estados Unidos e não achava. 9 meses depois ele achou. Ele pagaria o preço que fosse, mas no momento ele pagou só 180 mil. Mas se cobrassem dele 1 milhão, ele ia pagar. Momento certo, pessoa certa, do jeito certo. Como é que eu vou apresentar a minha ideia para a Mel naquele instante? O que faria sentido fazer? Poderia primeiro olhar, será que tem alguém aqui que já está resolvendo? Eu preciso me preocupar com esse problema da minha alçada. É o momento certo para essa mensagem? Qual a mensagem vai conectar com a resolução da questão? Quantas pessoas já não poderiam ter mandado essa mensagem para ela? Naquele horário da noite. Ah, mas eu não queria. Eu estava com a minha cabeça de poupar. De não deixar a água toda correndo durante a noite toda. De termos um custo ainda maior. Eu fui por mim, não pelo problema, pelo todo. A gente só precisa do momento certo, da oferta certa, da mensagem certa. Quem vai dizer se é certo ou errado? Nós. Toda vez que eu olho uma pessoa de uniforme, sem uniforme, eu dou um julgamento. Se eu digo certo ou errado pelo uniforme, pela ausência dele, eu defino. Isso chama julgamento. A partir do momento que eu dou um nome para uma coisa, eu estou definindo ela. Chama mecanismo de nomeação. Ou seja, eu estou julgando. Julgar é definir algo com a sua percepção. Então, a partir do momento que eu digo certo ou errado, qual que é o mais adequado? Qual é a postura mais adequada para resolver um problema? Para resolver aquele problema da segunda-feira que está me deixando preocupado. Para resolver aquela questão que me chamaram de mulambenta, agora eu venho maravilhosa. Ou não, eu sempre vim bem. Qual que é a ação, qual que é a mensagem mais assertiva para dar a solução que eu desejo? Como assim, Luke? Qual é a solução que eu quero? Eu tenho um problema X. Eu tenho um problema X, mas eu estou fazendo uma solução Y. Vai entender? Não é igual, não dá a mensagem que eu preciso. Eu preciso fazer alguma coisa aqui para isso aqui acontecer. Eu vou multiplicar aqui, ó, vezes X, vai aparecer um X em algum lugar aqui. Menos X é negativo, vai passar para lá negativo, subiu de cá. Eu não consigo resolver a equação. Eu preciso trazer algo para aquela mensagem, para aquele momento. Me dá um exemplo. No sábado nós vim com a Lígia. E ali a gente falava, Lígia, fique em casa na sexta. Ela falou, eu dei minha palavra que a gente faria essa entrega. Aí eu falei, eu virei de todo jeito para trabalhar e eu posso fazer essa entrega. Ela falou, tudo bem. Nós fomos conversar com a Rosilei e a Rosilei deu a seguinte diretriz para a gente. E o seu olhar refinado? Você nos comprometeu? Eu falei, então viremos todos. Viemos. Quando viemos, os problemas que nós tínhamos, eu conseguiria resolver. Assim que eu cheguei, eu falei, ainda bem que você veio. Quando nós terminamos, eu falei, eu daria conta de fazer isso sozinho. Mas eu precisei passar pelo problema.
para ter essa consciência. Antes, de todo modo, foi muito importante que a Lígia tivesse vindo, para nossa segurança, naquele momento. Mas a partir de agora a gente já sabe que para esse tipo de diretriz eu consigo resolver sozinho, com um bom olhar ainda. E a solução que a gente aplicou foi a minha. Então, a partir disso, nós nos consideramos capazes. Eu precisava arriscar naquele momento e falar: Rosilei, eu tenho esse olhar, mas eu não tinha a confiança, nem para mim e nem dela. Consegue entender? Toda vez que eu resolvo o problema, eu estou num degrau acima de resolução de problema. Às vezes é o mesmo problema, então eu já vou resolver com mais facilidade, com mais leveza ou com mais eficiência na próxima vez. Se for de gesso, eu estou manjando agora, principalmente o gesso daqui, que eu já sei a estrutura, já sei como é que funciona, onde precisa de placa nova, onde não precisa, qual que é o detalhe que vai deixar fino. Desse tipo de problema eu já manjo, mas naquele instante não. Então, o que eu preciso para poder, às vezes, arriscar um pouco mais, ou ter o resultado que eu preciso?